Boa noite, amigos do interior que nos acompanham nesse momento. Quero agradecer mais uma vez todos que nos acompanham, em nome do nosso secretário professor Luiz Castro. Eu me chamo Fredson, sou o coordenador de avaliação e desempenho e estou aqui para repassar informações sobre a avaliação diagnóstica 2019. Então, o intuito dessa transmissão é repassar orientações gerais, né, sobre uma avaliação que foi proposta pela equipe pedagógica da SEDUC. E vocês estão lembrados que no último dia 11 de abril, eu estive aqui passando para vocês orientações sobre a avaliação SAEB que acontece esse ano, certo? Então, é mais uma ação da SEDUC para fortalecer o que vocês já vêm fazendo nas escolas, certo? Para que nós possamos, ao final do ano, ter um bom desempenho dos nossos alunos, certo? Então, naquele momento, eu passei informações sobre como ocorre o SAEB, uma definição básica do SAEB, quais são as metodologias, né, que cercam essa avaliação. E a equipe da SEDUC ela procurou elaborar uma avaliação diagnóstica, né, nos mesmos moldes do SAEB, para que de posse desse diagnóstico nós consigamos planejar ou replanejar as nossas ações pedagógicas, né? Diferentemente daquela avaliação que o professor já deve ter feito no início do ano, essa é uma avaliação padronizada, certo? Com itens calibrados, com itens pré-testados, que obedecem à mesma matriz de referência do SADEAN, que é comparável ao SAEB, certo? Então, os resultados dessa avaliação podem proporcionar análises mais aprofundadas para que políticas públicas, ações pedagógicas sejam estabelecidas de maneira mais eficiente, certo? Então, nós temos um cronograma relativamente apertado por conta de várias situações, né? Éramos para ter aplicado essa avaliação diagnóstica no final de abril, nós já iniciamos maio, né? Mas cremos que ainda temos tempo de aplicar a avaliação, fazer análise dos dados e, a partir daí, estabelecer ações que possam ser eficientes no que diz respeito ao desempenho dos nossos alunos, certo? Vocês já devem ter recebido um material que nós elaboramos, certo? Nós utilizamos os correios para enviar esse material. Muitos dos municípios já devem ter recebido. Daqui a pouco eu vou falar do material que vocês receberam, certo? Alguns receberam malotes, poucos municípios receberam em caixas, né? Mas eu vou daqui a pouco falar do que vocês receberam, quais são os instrumentos de avaliação, como é que vocês vão fazer para devolver esse material. Então, esse vídeo tem o intuito de passar essas instruções gerais. Outras instruções vão ser passadas na forma de um documento, certo? Eu aqui vou utilizar uma apresentação básica para não ser muito extenso, mas um documento está sendo elaborado com orientações mais detalhadas para vocês acerca dessa avaliação diagnóstica. Mas eu já posso adiantar que é um procedimento bem simples, certo? Cada etapa avaliada, né? No caso, nós vamos avaliar o segundo ano, o quinto ano, o nono ano e a terceira série do ensino médio. Daqui a pouco eu vou falar detalhadamente dos procedimentos dessas avaliações para cada etapa, mas é uma avaliação bastante simples. Apenas o segundo ano vai utilizar 2 dias para avaliação, que é um dia para português e um dia para matemática. Mas todas as outras etapas de ensino vão fazer essa avaliação em um único dia. Então, não tem nenhum procedimento mais complexo,
é simples, como vocês vão ver no decorrer da apresentação, certo? Ao final da apresentação eu vou deixar o meu contato, caso vocês tenham dúvidas, eu acredito que elas vão surgir naturalmente, vocês podem estar entrando em contato com a coordenação de avaliação e desempenho, para que nós possamos esclarecer todos os pontos de dúvidas, certo? Então vamos começar a repassar as informações, eu vou falar um pouco do objetivo, certo? Então qual é o objetivo da avaliação diagnóstica? O objetivo, né, da avaliação diagnóstica é fazer um apanhado dos pontos fracos e dos pontos fortes dos alunos, né? Com a finalidade de municiar as áreas pedagógicas, tanto a escola, quanto os setores da SEDUC, quanto as coordenações regionais, para que de posse desse diagnóstico elas possam escolher a melhor estratégia, né, a estratégia mais adequada para a intervenção pedagógica, certo? Então, como eu falei, as informações obtidas poderão auxiliar escolas, coordenadorias e os setores da SEDUC a planejarem ou adaptarem suas ações, para que os alunos atinjam melhores patamares de conhecimento, certo? Então, como o próprio nome sugere, a avaliação diagnóstica nada mais é do que o exame que visa verificar como é que está a aprendizagem dos alunos, né? Se os alunos têm dificuldades em determinadas habilidades, em determinados descritores, e de posse desses resultados, a gente pode estabelecer estratégias pedagógicas mais eficientes, né? Nós sabemos que os professores e os pedagogos já planejam suas ações, mas de posse de um exame que possa fornecer dados fidedignos do processo de ensino-aprendizagem, é muito mais eficiente a ação pedagógica, certo? Então, quais são as características da avaliação diagnóstica? A primeira característica é que ela tem um aspecto preventivo, né? Ou seja, nós estamos avaliando os alunos no início, né? Não necessariamente bem no início, mas ali nos primeiros meses da etapa de ensino, certo? Então, ela tem um aspecto preventivo, ou seja, você pode avaliar o aluno para verificar como é que esse aluno chegou na etapa de ensino. Por exemplo, no segundo ano, como é que esse aluno veio? Ele já veio alfabetizado, certo? Ele já sabe algumas sílabas, ele já sabe fazer contas relativamente simples. No quinto ano, qual é a maior dificuldade dele em língua portuguesa ou matemática? Você consegue ter esses resultados de forma preventiva, e aí a gente diz que essa avaliação ela tem uma maior interação pedagógica, já que a intervenção pode ser executada durante o processo de ensino-aprendizagem. E ela possibilita avaliar a efetividade das ações pedagógicas, como, por exemplo, uma segunda avaliação ao final do processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, diferentemente das avaliações externas em larga escala, que geralmente é executada ao final do processo de ensino-aprendizagem, né? Haja vista o SAEB e o SADEAN serem aplicados no final do ano, certo? Então, vocês viram na última transmissão do dia 11 de abril que eu falei que o SAEB ele vai ser aplicado ao final deste ano, em 2019. Então, ele avalia o final do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação diagnóstica, geralmente, ela é aplicada no início do processo. Para quê? Para que dê tempo de se estabelecer ações de intervenção pedagógica para tentar, né, mitigar as deficiências do aluno, certo? Então, o aspecto principal da avaliação diagnóstica é que ela tem um aspecto preventivo, ou seja, você consegue atuar durante o processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, a interação pedagógica é muito mais intensa, certo? No caso das avaliações de larga escala, você não pode fazer muita coisa, porque o aluno já foi avaliado.
certo? Então você pode estabelecer, claro, políticas macro, né? O sistema, o aluno passou, mas o sistema permanece. Então, quais são as ações que você pode fazer para aquele sistema educacional? No caso da avaliação pedagógica, ela é muito mais preventiva, né? Então, no início do ano você pode fazer uma avaliação pedagógica, ter o resultado dessa avaliação, estabelecer ações de intervenção pedagógica e, por exemplo, avaliar ao final desse processo se aquela sua intervenção pedagógica, se aquela sua ação surtiu o efeito esperado, certo? Então essa é uma das diferenças e uma das características da avaliação diagnóstica. Qual foi a metodologia utilizada? Né? O que nós utilizamos de metodologia? Então, é uma avaliação padronizada em larga escala, certo? Então, todos os alunos vão fazer a mesma prova, vão ser avaliados nas mesmas habilidades e competências, vão ser avaliados no mesmo descritor, certo? A única diferença é que ela não é uma avaliação externa. Por que ela não é externa? Porque a própria instituição de ensino é que está aplicando a prova. No caso do SAEB, é uma outra empresa, né? É uma empresa externa à SEDUC que aplica a prova. Por isso que nós falamos que ela é uma avaliação externa em larga escala. No caso dessa nossa avaliação diagnóstica, ela é uma avaliação padronizada em larga escala, certo? Porque todos os alunos irão fazer a mesma avaliação em larga escala, porque ela vai englobar todos os alunos da rede estadual de educação para aquelas séries avaliadas, que daqui a pouco eu vou falar qual é a abrangência dessa avaliação diagnóstica, certo? Os itens utilizados. Então, os itens, nós utilizamos os itens do último SADEAN 2015, não foram os itens utilizados na prova, né? O SADEAN foi um contrato de 2015 e um dos produtos desse contrato, além dos resultados e da aplicação da prova, era um banco de itens, certo? Era um banco de itens com 3.000 itens, certo? Esses itens estão sendo utilizados pela SEDUC e um dos usos desses itens foi justamente essa avaliação pedagógica, certo? Então, são itens calibrados, pré-testados e ancorados na matriz de referência do SADEAN, que é comparável ao SAEB, certo? Então, são itens que nós temos certo conhecimento acerca do resultado que ele traz. Então, um aluno que acerta um item ou erra um item, nós sabemos, por exemplo, qual é a habilidade e competência daquele aluno, se ele acertou ou se ele errou, certo? Qual é o descritor que aquele aluno está com dificuldade. E de posse dos resultados, nós podemos ver também os distratores, que são as alternativas diferentes do gabarito, certo? Então, esses itens, volto a repetir, são itens calibrados, pré-testados na matriz de referência do SADEAN, que é comparável ao SAEB, certo? As disciplinas. As disciplinas utilizadas, avaliadas serão língua portuguesa, com ênfase em leitura, e matemática com ênfase em problemas, certo? Os mesmos moldes do SAEB, certo? Então, o SAEB, ele também avalia língua portuguesa e matemática, e a avaliação diagnóstica vai avaliar também essas disciplinas, para todas as etapas de ensino. Então, diferente do SADEAN, que no ensino médio avaliou também ciências humanas e da natureza, essa avaliação diagnóstica vai avaliar apenas língua portuguesa e matemática, né? Dado a urgência que nós temos em aplicar essa avaliação, certo? Então, será avaliado apenas língua portuguesa e matemática, que nós cremos que, de posse desse resultado, nós conseguimos também, de uma maneira interdisciplinar, atingir as outras, fazer uma inferência de proficiência para as outras disciplinas, certo? Essa metodologia que a gente está utilizando, nós vamos conseguir ter a correção automática pela leitura digital do cartão resposta.
Então, vocês vão receber, daqui a pouco eu vou falar do material, o aluno vai receber um cartão resposta e vai preencher o cartão resposta, e isso vai possibilitar uma correção automática e posterior a geração de uma base de dados que vai propiciar uma análise muito mais aprofundada, né? Então, ano passado, salvo engano, foi aplicado uma avaliação diagnóstica, porém não foi utilizado o cartão resposta, de modo que as respostas foi passada manualmente para uma planilha, certo? Isso dificulta um pouco não é que dificulta, mas isso pode gerar, né, erros de digitação, por exemplo. E o resultado pode ser prejudicado em algum momento. Quando a gente utiliza cartão resposta, a leitura é automática, certo? Então, a empresa que está nos ajudando nessa avaliação, ela vai fazer a leitura automática do cartão resposta e será gerada uma base de dados que, inclusive, a nossa intenção é repassar essa base de dados para que a coordenadoria possa ter um detalhamento do resultado dessa avaliação, certo? Então, a coordenadoria de posse dessa base de dados vai saber, por exemplo, quais são os alunos de uma determinada turma que têm dificuldade em um determinado descritor, em uma determinada habilidade, certo? Podemos também fazer uma análise por escola, certo? Uma determinada escola, quais são as habilidades que os alunos têm mais dificuldade em matemática, quais são as habilidades e competências que os alunos têm mais dificuldade em português. Então, essa base de dados, a nossa intenção é devolver para vocês, né, em forma de produto final da avaliação, um dos produtos finais. É claro que nós vamos fazer uma série de outras análises mais aprofundadas, será repassado também essas análises, mas a leitura automática do cartão resposta, ela propicia esse uso um pouco mais otimizado dos resultados, certo? Bom, vou falar agora da abrangência da avaliação. Então, quais são as etapas de ensino avaliado? Está aparecendo aí no vídeo de vocês. Para o ensino fundamental, nós vamos avaliar o 2º ano, o 5º ano, o 9º ano. E para o ensino médio, nós vamos avaliar a 3ª série do ensino médio, certo? Todas as etapas de ensino serão avaliadas em língua portuguesa e matemática, certo? Então, essas séries são as séries que são avaliadas pelo SAEB. Então, o SAEB ele também vai avaliar essas etapas de ensino, certo? 2º ano, 5º ano, 9º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio. E as disciplinas também o SAEB avalia apenas língua portuguesa e matemática. Com detalhe que o 2º ano do SAEB, a última informação que nós temos, que será feito de forma amostral. Então, algumas escolas serão avaliadas no 2º ano, né? Não será feito de forma censitária, como é o nosso caso. Então, no caso dessa avaliação diagnóstica, todas as turmas de 2º ano serão avaliadas. Nós fizemos um corte, e aqui eu já vou adiantar uma informação, a base de dados foi extraída logo no início de abril, certo? Então, pode ocorrer que alunos matriculados depois dessa data pode não ter sido contemplado no cartão resposta, que é nominal, certo? Daqui a pouco eu vou detalhar mais essa informação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todas as turmas do 2º ano, que tem 2º ano, vão ser avaliadas, e o corte que nós fizemos é turmas com 6 alunos ou mais. Então tem aquelas turmas que tem 5 alunos, 4 alunos, 3 alunos, 2 alunos, 1 aluno. Essas turmas nós tivemos que retirar da base de dados por questão de otimização de insumos, certo? O SAEB ele também faz um corte de 10 alunos, no caso, mas nós utilizamos o corte de 5 alunos. Então, aquelas turmas que têm menos de 6 alunos,
nós tivemos que retirar da base de dados. Mas isso não vai influenciar, lógico, no resultado geral da avaliação diagnóstica, vocês podem ficar despreocupados. Certo? Os instrumentos utilizados. Então, agora eu vou passar para os instrumentos que nós estamos utilizando nessa avaliação diagnóstica. Então, está aparecendo aí no vídeo de vocês o caderno de teste. No caso, esse é um caderno de 9º ano, mas todos os cadernos, eles têm basicamente o mesmo layout, tá bom? Do lado esquerdo está aparecendo o caderno de teste, né? Então, em cima tem o brasão da SEDUC, a avaliação diagnóstica 2019, um local para o aluno escrever o nome da escola, a turma, o nome do aluno e o turno, certo? E algumas instruções para que o aluno possa saber de que forma ele tem que preencher o cartão resposta. O cartão resposta aparece do lado direito, tá bom? Esse é o cartão que o aluno vai ter que preencher, certo? Exceto o aluno de 2º ano, que daqui a pouco eu vou falar um caso mais específico. Mas o aluno do 5º ano, o aluno do 9º ano, o aluno da 3ª série do ensino médio, ele vai ter que responder esse cartão resposta, que ele é muito autoexplicativo, tem algumas informações ali como o nome da escola, o nome do aluno, a turma, o turno, o município, e tem umas orientações básicas para que ele possa responder de forma correta esse cartão resposta, certo? Daqui a pouco eu vou falar também do material que chegou para vocês, como é que esse caderno de teste, esse cartão resposta está chegando nos municípios, certo? Então, eu tenho o material aqui, daqui a pouco eu vou dizer de que forma todo esse material está chegando no município. Então, passemos para os outros instrumentos utilizados. Eu quero chamar a atenção para vocês para o 2º ano do ensino fundamental, que além do caderno de teste do aluno, ele também vai receber o caderno do aplicador. Então, está aparecendo aí no vídeo de vocês o caderno do aplicador. Então, além do caderno de teste do aluno, vai ter também um caderno de teste para o aplicador. E eu já adianto que esse aplicador vai ser o próprio professor da etapa avaliada, certo? A gente tem uma orientação no sentido de, no dia da avaliação, a gente trocar de professores de turma, isso quando é possível, para que a gente tenha, para facilitar também a segurança do resultado, certo? Mas o aplicador, né, o professor da etapa avaliada, ele vai auxiliar o aluno com o caderno do aplicador, certo? Então, em muitos casos, ele vai ler a questão e o aluno, ouvindo as instruções do aplicador, vai responder a prova, certo? No caso do 2º ano, o aplicador também vai transcrever a resposta para o cartão resposta do 2º ano, certo? Então, o aplicador ele vai ter esse papel bastante importante, que a gente sabe que o 2º ano é a primeira vez que vai ser avaliado, né? Tanto no SAEB quanto na avaliação diagnóstica. Nós tivemos em anos anteriores o 3º ano sendo avaliado, mas este ano a gente vai avaliar o 2º ano. Então, o aplicador do 2º ano, ele tem um papel fundamental. Então, além de ele auxiliar o aluno, né, falando para ele as questões, ele também vai transcrever as respostas do aluno para o cartão resposta, certo? Além das provas e do cartão resposta, a gente tem mais 2 instrumentos que o aplicador vai utilizar. Um deles é o formulário de controle de aplicação, que o aplicador vai preencher algumas informações, quantidade de alunos presentes, quantidade de alunos ausentes, né? Então tem uma série de informações que o aplicador ele preenche, mas são informações extremamente simples, né? Tem as orientações no próprio formulário de controle, né? São poucas informações e o aplicador vai responder
preenchendo como se fosse um cartão resposta, né? Só ali preenchendo as bolinhas aí no caso. E também tem a lista de presença, que o aplicador vai colocar se o aluno está presente, se o aluno faltou, se o aluno foi transferido ou se o aluno abandonou, certo? Então, o P é para um aluno presente, o F é se o aluno faltou, o T é se o aluno foi transferido e o A é se o aluno abandonou, certo? Todas essas informações que eu estou passando aqui de forma relativamente rápida, essas informações vão ser passadas para vocês em um documento, certo? Então, essas orientações, volto a falar para vocês ficarem tranquilos que elas vão ser repassadas, além dessa apresentação que já vai ser repassada hoje, está sendo também elaborado um documento, umas orientações básicas, com esses detalhes que eu estou falando para vocês, né? Como é que o aplicador vai preencher o formulário de controle de aplicação, como é que ele vai preencher a lista de presença, como é que o aplicador do segundo ano vai auxiliar o aluno na prova e como é que ele vai transcrever as respostas do aluno para o cartão resposta. Então, são orientações simples, mas a gente vai estar encaminhando esse documento escrito para vocês também, certo? Bom, eu tenho aqui um material que eu vou passar para vocês, que é justamente o material que vocês estão recebendo, certo? Antes disso, eu vou passar na tela para vocês derem uma olhada, e depois eu mostro aqui fisicamente, certo? Então, o que está sendo entregue na coordenação regional pelos Correios? Então, está sendo entregue um malote, certo? A grande maioria dos municípios estão recebendo o material por malote. Dentro desse malote vai os pacotes de prova, que está aí no meio da tela de vocês, e vai o envelope pardo com o cartão resposta, a lista de presença e o formulário de controle de aplicação, certo? Eu já vou adiantar o retorno, né, do material, só vai ser retornado o envelope pardo, tá bom? Então, as provas estão indo e vão ficar no município. O retorno vai ser apenas do envelope pardo, esse que está aparecendo do lado direito da tela de vocês. Então, o volume de retorno é muito menor, certo? Dentro esse envelope pardo vai ter que retornar com o cartão resposta, com a lista de presença e formulário de controle de aplicação. Os pacotes de provas, as provas, né, depois de aberta, elas vão ficar no município, tá bom? O retorno é apenas do envelope pardo. E agora sim, eu tenho aqui fisicamente, vou mostrar para vocês. Esse aqui é um malote, certo? Esse malote é um malote pequeno, mas vocês estão recebendo um malote, em muitos casos, um malote um pouco maior do que esse, certo? Então, o malote, ele vem com o lacre, né? Aqui não está lacrado, mas ele vem com o lacre aqui nessa fita, e vem também com a etiqueta, com os dados do município, os dados da coordenadoria regional. E esse lacre ele vai ser utilizado para o retorno desse material. É claro que vocês vão inverter, que no verso dele vem Manaus, ou seja, a ida é Manaus para o município, o retorno é município Manaus, certo? Então esse aqui é o exemplo do malote que vocês estão recebendo. Dentro desse malote está o pacote de prova e o envelope pardo com aqueles materiais que eu já falei. Então, vou deixar aqui o malote desse lado e vou mostrar para vocês o pacote de prova. Então, esse aqui é o pacote de prova que vocês vão encontrar dentro do malote, certo? Então, aqui dentro é um pacote de plástico, envelope plástico lacrado, aqui ele está lacrado, certo? Eu peço para que vocês não lacrem
né? Peço para que vocês não rasguem esse material até que ele chegue na sala de aula, certo? Esse material ele tem que ser aberto apenas na sala de aula no dia do teste, tá bom? Vocês, de preferência, também não retirem do malote até que seja passada a instrução da data da prova, certo? Então, no dia da prova, o aplicador ele vai abrir esse pacote de prova, que eu vou simular aqui a abertura dele, certo? Ele não é tão difícil assim de abrir, certo? E aqui dentro vai estar as provas, tá bom? Aqui dentro tem as provas dos alunos, certo? Então, volto a falar para vocês, não abram o pacote de prova a não ser no dia da aplicação, certo? Esse aqui são as provas. Bom, dentro do malote também está indo o envelope pardo que eu falei para vocês, certo? Esse é o envelope pardo que tem os cartão resposta dos alunos, o formulário de controle de aplicação e a lista de presença, certo? Esse envelope pardo ele está indo para vocês grampeado, certo? A orientação inicial é que também não tire o grampo até o dia da prova, tá bom? Então, dentro aqui, é interessante que para cada pacote, para cada turma dessa aqui que eu falei para vocês, vai ter um envelope desse. Então, tanto as provas quanto o envelope pardo é por turma, certo? Para aquelas turmas que tem mais de 30 alunos, não foi possível colocar no envelope de prova só, no envelope plástico. Então, haverá casos que a turma vai estar em 2 envelopes plásticos. Mas aqui o cartão resposta, nós não tivemos esse problema porque é um por aluno. Então, todos os cartão respostas de uma determinada turma vai estar dentro do envelope pardo. E aqui nós temos o formulário de controle de aplicação, como eu falei para vocês, certo? Esse aqui é o formulário de controle de aplicação, que vocês estão vendo aí no vídeo. Tem também a lista de presença. Em alguns casos pode ser mais de uma folha, certo? Essa aqui é a lista de presença. Nesse caso aqui tem 2 folhas, né? Pela quantidade de alunos. Então essa é a lista de presença que o aplicador vai preencher se o aluno está presente, se ele faltou, se ele foi transferido ou se ele abandonou, certo? E o restante é cartão resposta para os alunos daquela turma, tá bom? Então esse aqui é o cartão resposta que ele vai ter que preencher desde a primeira questão até a última questão, certo? Então esses são os instrumentos que está sendo enviado pelos Correios, certo? Vou falar agora da logística de distribuição do material para o interior. Então, o material ele está sendo, como eu falei no início, ele está sendo repassado pelos Correios, né? Muitos de vocês já receberam, nós temos uma data limite, que daqui a pouco eu vou falar da data de limite que o Correio nos deu para que todos os municípios recebessem esse material, né? Após essa data, eu peço que vocês entrem em contato conosco, caso o material não chegue até essa data limite, tá bom? Para que nós possamos fazer o rastreamento dos malotes, certo? Bom, material das escolas rurais e das turmas do CEMEAM, nós sabemos que a logística é um pouco mais complicada, certo? Então, o material está chegando na coordenação regional por parte dos Correios. Agora, a distribuição para as turmas
rurais e as turmas do CEMEAN será encaminhada pelo coordenador regional, como ele já encaminha todos os materiais conforme disponibilidade de recurso, de oportunidade. Nós sabemos que, em alguns casos, o professor daquela escola rural, ele vai à sede do município. Então, nós vamos utilizar também o professor da zona rural, caso ele vá à sede do município, ele já pode levar esse material para a escola rural. Mesma coisa é o professor tutor das turmas do centro de mídia, certo? Mas eu já adianto que para esses casos de escolas rurais e turmas da mediação tecnológica, o calendário de aplicação, lógico, ele é mais estendido. Daqui a pouco eu vou passar a data que nós estamos programando. É claro que essa data ela pode ser alterada por N razões que nós sabemos que a logística da zona rural e das turmas do CEMEAN é um pouco mais diferenciada, certo? Então, para as turmas do CEMEAN e para as turmas de escolas rurais, a gente vai fazer dessa maneira. Nós pedimos para que o coordenador regional, caso tenha alguma situação atípica, né, que não consegue de forma alguma entregar esse material em alguma comunidade do CEMEAN, por exemplo, ele entra em contato conosco para a gente possa alinhar qual é a ação mais acertada a ser tomada, certo? Nós vamos passar uma planilha para todas as coordenações regionais, com todas as escolas e turmas que estão sendo avaliadas, certo? Essa base de dados foi utilizada para a elaboração do cartão resposta dos alunos. Eu não falei, mas o cartão resposta do aluno, ele é personalizado pelo nome. A prova, não, certo? Então, todos os alunos daquela turma, eles vão receber a mesma prova, e depois que ele receber a prova, ele vai receber também o cartão resposta, esse sim de forma nominal. Então, como eu falei para vocês, o retorno do material vai ser apenas do cartão resposta, formulário de controle de aplicação e a lista de presença, certo? Então, a prova ela não é nominal. O cartão de resposta, sim. Então, como é que vai ser o retorno desse material? Eu falei até agora do que está sendo entregue na coordenação regional, né? E agora o que vai ser, como é que vai se dar o retorno? Então, o retorno, ele tem que se dar logo após a aplicação da prova. No caso das turmas da zona urbana, nós pedimos para que, assim que for aplicada a prova, for finalizada a prova na zona urbana, o coordenador regional já pode enviar esses cartão-resposta no malote, certo? Os cartão-respostas da zona rural e mediação tecnológica, eles podem sendo enviados conforme eles forem chegando, tá bom? Como eu falei, o que retorna é apenas o cartão-resposta. A embalagem de retorno é o mesmo envelope pardo que eu mostrei aqui, certo? Ele vai ser enviado também via malote, partindo da coordenadoria regional, certo? Vocês estão recebendo vários malotes de provas, certo? Pelo quantitativo de pacote de provas, que são muitos. Mas o retorno, o volume vai ser bem menor, certo? Então, provavelmente, vocês não vão utilizar todos os malotes que está indo. Então, por exemplo, tem município que está recebendo 5, 6, 8, 10 malotes. Porém, o retorno ele vai utilizar no máximo 2 ou 3. Então, esses malotes restantes que vocês não vão utilizar, a gente pede que vocês condicionem ele em um malote só, certo? Os malotes que vocês não vão utilizar e retornem esses malotes, tá bom? Os malotes que vocês forem utilizar para o cartão resposta, que eu acredito que não são muitos malotes, vai ser no máximo 1 ou 2, pelo volume do cartão resposta, que é bem menor, vocês coloquem no malote esse cartão resposta e os malotes restantes vocês coloquem todos dentro de um só e também mandem
para que a gente retorne com esses malotes para o correio, certo? Qualquer dúvida no retorno do material, na chegada do material, eu não recebi todas as turmas, né? A gente tem também um quantitativo de malote que foi enviado para cada município, certo? Essa planilha também vai estar sendo enviada com material que a gente está elaborando no kit, né? O kit vai ter a planilha com as turmas avaliadas, vai ter a planilha com o quantitativo de malotes que foram enviados por município, lá também vai ter o código de rastreio, de forma que o coordenador ele pode rastrear também o malote, mas nós também temos aqui uma parte da equipe trabalhando do acompanhamento da logística, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto ao retorno desse material e quanto à chegada desse material, vocês podem estar entrando em contato conosco. Cronograma de aplicação. Então, vamos lá. Nós sabemos que nem todas as escolas estão tendo aula nesse exato momento, certo? Então, nós, para as turmas do SEMEAN, nós conseguimos estipular uma data de aplicação de prova. Mas antes disso, eu vou falar da data limite de chegada do material nas coordenações regionais de ensino. Então, a data que o Correio nos passou é que todos os malotes vão chegar na coordenadoria regional até o dia 17 de maio, certo? Então, até a próxima sexta-feira, esses malotes estarão chegando na coordenação regional. Após essa data, né, lá na segunda-feira, dia 20, se esse material não chegou, vocês podem estar entrando em contato conosco, que nós vamos verificar o que foi que houve com esse material, certo? Também, se chegou a quantidade que não é aquela quantidade que vai ser enviada para vocês na planilha, vocês também podem estar entrando em contato conosco. Fred, na planilha tem 5 malotes, mas só chegou 4, né? Ou tem 5 malotes, chegou 6. Então, para esses casos, eu peço que vocês entrem em contato conosco também, para a gente verificar o que foi que houve, certo? Data da aplicação da prova, aplicação dos testes. Então, para o SEMEAN, nós temos um período, certo? Então, assim que chegar na comunidade, essa aplicação ela já pode ser feita, e nós temos uma data limite até 14 de junho, certo? Voltando a dizer, essa data ela pode, claro, em alguns casos, ser postergada, vistas a logística especial que nós sabemos que temos nas turmas da mediação tecnológica. As outras turmas, nós estamos em processo de definição, certo? Então, as turmas da zona urbana e as turmas da zona rural, nós acreditamos que até o final dessa semana já conseguiremos definir a data de aplicação da prova. Tão logo nós definimos essa data, estaremos entrando em contato com a coordenação regional para passar a data da aplicação. Para avaliação diagnóstica, como todos os alunos irão responder o mesmo teste, o ideal é que todos os alunos façam a prova na mesma data, certo? Então, para a zona rural e a zona urbana de um determinado município, excetuando as turmas da mediação tecnológica, é interessante que todas as turmas façam a prova na mesma data. Mas é lógico que para isso nós temos que ter todo o material no município e na zona rural. Então, se todo o material chegou na zona urbana e na zona rural, o ideal é que essas escolas, que esses alunos façam a prova na mesma data, certo? Que está em processo de definição. Volto a repetir, acredito que até o final desta semana, até sexta-feira, nós temos essa data. Tão logo tivermos essa data, estaremos repassando para vocês, certo? Devolução do material.
A devolução do material, como eu falei somente do cartão resposta, para as turmas do CMEAN, vai ser aplicado até o dia 14, né, e a devolução até o dia 21, certo? Então, assim que aplicar a prova, o professor tutor ele já pode enviar esse cartão resposta para a sede do município, de onde vai partir para Manaus, certo? Então, nós podemos estabelecer essa data do CMEAN porque as aulas estão ocorrendo normalmente. Então, para o CMEAN, a data de envio dos cartão resposta é até 21 de junho, certo? E as demais turmas, tão logo a gente consiga definir a data de aplicação da prova, é lógico que nós estabeleceremos também a data de envio. Após a chegada desse material, será processado o cartão resposta e depois a análise dos dados e devolutivas para as coordenadorias regionais, também nós iremos definir a data desse envio, certo? Mas nós acreditamos, meus amigos, que se tudo der certo, até meados da segunda quinzena de junho, nós teremos todos esses resultados já tabulados, analisados e com as devolutivas prontas para serem enviadas para as coordenações regionais. Nós sabemos que temos pouco tempo, mas acreditamos que esses resultados eles podem auxiliar ainda esse ano de forma tempestiva as ações pedagógicas na escola, certo? Vou passar agora uma orientação geral para no dia da aplicação da prova. Então, quais são as orientações que nós estamos passando? Nós sabemos que para avaliação diagnóstica ter um resultado esperado, nós temos que ter uma boa participação do aluno, tá? Certo? Então, não vai adiantar de nada nós termos esse trabalho, né, imenso de elaboração de prova, de elaboração de cartão resposta, logística para os municípios, se no dia da prova o aluno não estiver lá para fazer essa prova. O diagnóstico, ele é o resultado, né, a fidedignidade desse resultado, ele é proporcional ao percentual de participação. Então, quanto mais alunos participar dessa avaliação, melhor será o resultado. Mais fidedigno é o resultado que o gestor ele vai ter da escola dele. Então, eu chamo a atenção para que o coordenador regional, o gestor da escola, o pedagogo, desde já, faça um trabalho de motivação e sensibilização para que os alunos participem, porque de posse desse diagnóstico, a escola vai poder traçar suas estratégias de forma mais eficiente, certo? Então, a participação é importantíssima para o bom resultado dessa avaliação. Horário de início, isso é uma sugestão. É claro que o gestor, ele pode, dependendo da realidade da escola dele, estabelecer um outro horário, né? Mas o que nós estamos sugerindo em termos de horário de início da aplicação da prova? Pela manhã, 8 horas, né? Pela parte da tarde, 14 horas e à noite, 19 horas. Tá bom? No caso do lanche dos alunos, nós sugerimos que o lanche seja realizado antes do início da prova. Uma informação importante. Não está sendo orientado para que a escola dê folga para as turmas que não vão ser avaliadas, certo? Então, as outras turmas que não vão ser avaliadas podem ter aula normalmente, certo? Apenas as turmas que vão ser avaliadas, nós orientamos para que não tenha outra atividade nesse dia, certo? Mas as outras turmas podem ter aula normalmente, certo? Em alguns casos, ano passado, o gestor liberou todos os alunos da escola. Isso não é necessário, visto que nós temos muito conteúdo a ser dado para o professor, né? E nós sabemos que esse ano nós temos pouco tempo. Então, as outras turmas que não vão ser avaliadas, elas podem ter aula normalmente, certo? Então, essa é a orientação. Metodologias de aplicação para o segundo ano do ensino fundamental.
Quero chamar a atenção para o segundo ano do ensino fundamental, que ele tem uma metodologia diferenciada, certo? Tem várias coisas que diferem a metodologia do segundo ano das demais etapas avaliadas. Primeiro, vai ser aplicada em 2 dias. Primeiro dia de língua portuguesa e o segundo dia de matemática. Então, no primeiro dia nós teremos a prova de língua portuguesa com 20 questões, sendo 2 delas escrita, mesma metodologia utilizada pelo SAEB, né, e pelo PEMALFA. No segundo dia, 18 questões de matemática, certo? A duração da prova é no máximo 2 horas, para cada disciplina, certo? É claro que o aluno, acredito que não vai utilizar tudo isso de tempo, né? Mas isso é o máximo de duração da prova. Os instrumentos, caderno de prova para os alunos e o caderno do aplicador, sendo que o aplicador também vai responder o cartão resposta do aluno. O aplicador será o mesmo professor da etapa avaliada, né? A nossa sugestão é para que o gestor troque os professores de turma para facilitar a segurança do resultado, né? Então, essa é uma forma de nós utilizarmos os professores das nossas escolas para a aplicação da prova. Um ponto de atenção é que o aplicador será responsável de preencher o cartão resposta, como eu falei, e, nesse caso, será utilizado o mesmo cartão resposta para os 2 dias. Então, isso é bastante importante. O cartão resposta será um só para as 2 disciplinas. Então, aqui no envelope terá a prova de português e a prova de matemática, mas no cartão resposta será um só. Então, eu peço para que os professores que vão aplicar essa prova tenham cuidado que ele vai utilizar o mesmo cartão resposta no primeiro dia e no segundo dia. Essa foi um problema que nós enfrentamos, vista que a empresa ela pediu bastante tempo para fazer uma customização de um cartão resposta para cada disciplina. Como nós não tínhamos tempo disponível, a solução foi fazer um cartão resposta só. Vai ser numerado as provas de língua portuguesa, começando da 1 até a última questão, e a prova de matemática também começando de 1 até a última questão, certo? Qualquer dúvida na aplicação da prova do segundo ano, vocês podem estar entrando em contato conosco. Metodologia de aplicação da prova do 5º ano, certo? Do 5º ano, do 9º ano, da terceira série do ensino médio, elas são muito semelhantes. Então, para essas etapas, é um dia de aplicação. No caso do 5º ano, serão 22 questões de língua portuguesa, 22 questões de matemática, totalizando 44 questões. A duração da prova é de 3 horas e o aplicador será o professor da etapa de ensino. Pode utilizar o professor de português ou matemática, ou ainda qualquer professor que se disponibilize a aplicar essa avaliação. Aí fica a critério do gestor, com a sugestão de trocar os professores entre as turmas quando possível. Tá bom? Então, o gestor ele pode verificar um professor para fazer a aplicação deste teste. Nós sugerimos que seja professor de matemática ou português, mas pode ser qualquer outro professor que se disponibilize a aplicar esse teste. O aluno preencherá o cartão resposta. Volto a repetir, o 5º ano do ensino fundamental, o 9º ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio é o próprio aluno que preenche o cartão resposta. Bastante cuidado nesse quesito, tá bom? Metodologia de aplicação das provas do 9º ano do ensino fundamental. Vai ser um dia de aplicação, 9º ano e terceira série do ensino médio, certo? Vai ser um dia de aplicação, 26 questões de língua portuguesa e 26 questões de matemática, totalizando 52 questões. Duração da prova é de 3 horas, né? E também vai ser o professor da etapa avaliada, né? Mas o gestor, como eu falei anteriormente, pode escolher um outro professor. E o aluno vai preencher o cartão resposta. Essa quantidade de questões foi tirada também da metodologia do SAEB. E o SAEB utiliza esse mesmo quantitativo de questões para a língua portuguesa e para a matemática, certo? Devolutivas.
Então, o que será devolvido, né? O que nós estamos pensando de devolutivas para a escola? Então, além das planilhas, a base de dados que vocês vão ter resultados por aluno, por turma, por turno, por escola, por coordenadoria regional. Então, essa base de dados será enviada para vocês. Além dessa base de dados, nós também vamos fazer uma análise de descritores mais críticos, né? Então, quais são as habilidades e competências e descritores mais críticos por aluno, por turma, por escola e por município. Percentual de alunos por nível de aproveitamento. Então, quais são aqueles alunos, percentual de alunos que estão no nível mais básico, qual é o percentual de alunos que estão no nível mais avançado, certo? E qual foi a taxa de participação por escola. E outras análises relevantes que nós estamos também estudando para que seja repassada para vocês. Uma preocupação que alguns coordenadores, inclusive, já manifestaram, Fred, isso vai ter ranqueamento das escolas, dos municípios. Eu já adianto para vocês que o intuito da avaliação é fazer um diagnóstico. Não temos a intenção de fazer ranking de escola, de município, qual foi o município que se deu melhor. Essa não é a intenção. A intenção dessa avaliação é fazer um diagnóstico, certo? Então, não haverá devolutivas de ranking, certo? Então, eu já adianto para vocês, Fred, não dá para ranquear minhas escolas aqui do município? A nossa intenção não é fazer ranking. O principal intuito da avaliação é fazer um diagnóstico, certo? Bom, nós temos alguns riscos que precisamos gerenciar, certo? Então, eu fiz aqui uma tabela dos possíveis riscos que nós temos, né? Por exemplo, atraso na chegada do material. Então, qual é a ação para mitigar os problemas, né? Para mitigar os possíveis danos causados por esse risco. Então, caso o material não chegue naquela data que eu passei para vocês, vocês vão entrar em contato com a coordenação de avaliação de desempenho para que nós possamos proceder com o rastreio dos malotes, certo? Alunos sem cartão resposta. Então, pode acontecer de você ter alunos no dia da prova sem cartão resposta. Isso pode ocorrer porque a extração da base de dados ela ocorreu dia 8 de abril. Então, nós extraímos esses dados do sistema. Então, pode ocorrer do aluno ter chegado depois dessa data, certo? Então, como é que nós estamos pensando em proceder nesse caso? Esse aluno ele pode utilizar um cartão resposta de um aluno ausente, certo? Então, ele vai utilizar o cartão resposta do aluno ausente e o aplicador ele vai fazer essa anotação lá no formulário de controle de aplicação, certo? Caso não tenha prova e cartão resposta suficiente, não há problema em um aluno não participar da avaliação, vistas que o quantitativo de alunos que nós estamos pensando é totalmente representativo. Então, mesmo assim, aquela turma terá aluno suficiente para representar, certo? Baixa frequência no dia do teste. Então, nós, como eu já falei, pedimos para que seja trabalhada a motivação e a sensibilização para que a grande maioria dos alunos estejam, certo? Apenas se menos de 50% do aluno não estiverem presentes, nós pedimos para que seja reagendado. Impossibilidade de aplicar o teste no dia previsto. Então, entrar em contato conosco para que nós possamos reagendar essa prova. Outros riscos que vocês identificarem, que nós não identificamos nesse primeiro momento, vocês vão entrar em contato conosco para que a gente possa verificar qual é a ação a ser tomada, certo? Bom, meus amigos, nosso tempo foi curto, eu sei que devem ter ficado bastante dúvida, né? Peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, passem para esse contato que vai aparecer na tela de vocês. O meu contato, Fredson Costa, o meu e-mail e meu telefone, certo? Qualquer informação que vocês precisarem adicionalmente, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estarei repassando para vocês as orientações necessárias. Como eu falei, a data de aplicação, eu sei que é uma informação crucial nesse momento, nós estaremos passando, acredito que até o final desta semana, certo?
Meu muito obrigado para vocês, né? Estamos à disposição, a coordenação de avaliação de desempenho está à disposição de vocês. Qualquer dúvidas, pode entrar em contato conosco. Um forte abraço para vocês e desejo a todos boa sorte e uma ótima noite para vocês. Muito obrigado.